tarde, turma! Hoje, dia 2 de março, vamos para a nossa aula de matemática. Já iniciamos o uso dos nossos livros. Então, pega aí seu livro de matemática para acompanhar essas atividades de hoje. Bem, gente, aqui vamos ver sistema de numeração decimal. Já temos aqui uma imagem mostrando, né? Esse sistema funciona dessa forma, tá? A ordem das unidades, dezenas, centenas, milhar, e depois a gente vê que, na verdade, né, todo esse sistema é composto apenas por 10 algarismos, né? Os algarismos de 0 a 9, né? De acordo com a posição que esses algarismos ocuparem, nós teremos o nosso sistema de numeração decimal. Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos. E eles contam, né, dos algarismos 0 ao 9, que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas. Esses algarismos são chamados de indo-arábicos porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Então, nós temos sempre, tá bom? Em cada uma das classes, unidades, dezenas e centenas. E aí a gente vai ver que, né, esse sistema vai funcionar sempre iniciado pelas unidades simples, depois pelas unidades, dezenas e centenas de milhar, e aí sucessivamente. Então, aqui nós temos 10 unidades formam uma dezena. Quer dizer, se eu tenho, sei lá, 10 lápis, eu posso dizer que tenho uma dezena. 10 dezenas, se eu tenho 10 dezenas de lápis, eu posso dizer que eu tenho uma centena. E se eu tenho 10 centenas de lápis, eu posso dizer que eu tenho uma unidade de milhar. Então, cada vez que, né, que se acrescenta aqui, olha, de acordo com essas indicações, essas quantidades vão aumentando, vão sendo acrescentadas. E aí a gente chama, né, a essa organização de sistema de numeração decimal. Temos aqui, olha, para a gente rever e não ficar com dúvida alguma, tá? O numeral, ele inicia aqui, olha, 273.383 unidades simples. Tá? E aí, a cada numeral iniciado pela ordem das unidades simples, nós vamos contando as ordens. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem. Tá? E aí a gente vai sempre contar unidade, dezena, centena. Depois, novamente, unidade, dezena, centena. O que vai modificar é que cada vez que eu faço essa contagem, unidade, dezena e centena, eu já passo a ter uma nova classe. Então, até aqui, olha, eu tenho a primeira classe, tá? Composta de unidade, dezena e centena. E aí, essa primeira classe vai sempre ser a chamada classe das ordens simples. Aí, quando eu vou aumentando essa quantidade, eu vou contar novamente. Unidades, dezenas, centenas. E aí, eu já passaria a ter aqui, olha, uma nova classe. Aí serão essas unidades todas aqui da classe do milhar. E assim sucessivamente. E aí teremos aqui, olha, né, nesse quadro, visualizando as ordens, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, sexta ordens. Aqui nós temos a classe das unidades simples. Sempre essas classes, elas vão conter, né, de acordo com a quantidade, unidade, dezena, centena, tá bom? Aqui, novamente, unidade, dezena, centena.
mas só que a partir, olha, já da classe dos milhares. Então, observando esses exemplos, a gente pode entender o seguinte: aqui no número 563 mil, é por isso que eu falo 1000, porque eu tenho aqui, olha, essa divisão com esse ponto, tá? Separando uma classe da outra. Aí depois, 476. No número seguinte, eu tenho apenas 4.273. Esse 4 aqui, olha, ele vai me indicar o seguinte: nessa classe dos milhares, eu tenho apenas quantidade que preenche esse quadro até aqui, olha, até a ordem das unidades, unidade de milhar. Não tenho como esse número aqui maior, né, 563, que o 6 ocupava a ordem das dezenas, o 5 a ordem das centenas, tá? Esse número sendo menor, eu conto apenas a partir daqui, tá? Eu digo que eu tenho 4 unidades de milhar, 2 centenas simples, 7 dezenas simples, 3 unidades simples, tá bom? Então, sempre a gente precisa observar de acordo com a posição dos algarismos para poder a gente compreender esse valor, essa quantidade. Em relação a valor, a quantidade, nós podemos dizer que o número ele tem um valor relativo ou também um valor absoluto. E aí vamos ver qual é a diferença entre esses dois valores. O valor absoluto de um número não depende da posição em que o número se encontra. Representa um valor sozinho. O valor relativo de um número depende da ordem em que o algarismo se encontra. Então, isso realmente, né, vai depender do que está sendo solicitado. Eu quero saber o valor absoluto ou eu quero saber o valor relativo. Aqui eu tenho o número 346. E se eu quiser saber o valor absoluto de cada um desses algarismos, cada um valerá o que ele representa sozinho. Então, 6 valerá 6 mesmo. O 4 valerá 4. O 3 valerá 3. É só eu pensar no seguinte: absoluto, ele sozinho, ele é absoluto. Ele não depende do grupo, tá? Para representação do valor dele. Agora, quando eu digo relativo, eu estou dizendo o seguinte: vai depender da posição dele dentro do grupo. Aí aqui eu já vou ter uma modificação nesse valor. E aí essa modificação pode ser bem grande. Aqui, olha, se esse 6 está na ordem das unidades simples, o valor relativo dele é 6, tá bom? Agora, esse 4 está na ordem das dezenas simples, ele vai valer de 40, tanto que eu digo 346. Então, esse 4 tem valor relativo de 40 e esse 3 tem um valor relativo de 300, tanto que quando eu coloco ele nesse grupo, eu digo 300, tá bom? 346. E aqui temos outros exemplos. Em 48.632, o valor absoluto do número que está aqui destacado, desse 8, é 8. Toda vez que eu peço o valor absoluto, então, eu vou olhar para o algarismo, vou retirar ele, né, do grupo, ele vai valer, olha, o que ele está aqui sozinho representando, 8 mesmo. Agora, quando eu peço o valor relativo, eu vou avaliar esse valor dentro do grupo. Então, aqui, olha, se eu digo 8.000, né, 48.000, esse 8 vale 8.000, tá bom? É aquela mesma ideia, eu vou colocar ele... Vou colocar esse número que está aqui destacado, tá bom? E o restante eu vou representar com zeros. Se eu tenho 1, 2, 3 algarismos após, eu vou representar com 3 zeros, tá bom? E aí eu terei 8.000, valor relativo. Aqui, olha, 4.692, eu quero
representar o valor absoluto desse 4. Então, ele sozinho representa o que eu estou visualizando mesmo, 4. Agora, em relação ao outro valor, ele vai representar 4.000. Tá bom, gente? Então, valor absoluto, valor relativo. Vocês terão as atividades para realizarem aí no livro de matemática, páginas 10, 11 e 12. Façam com bastante atenção e capricho. E aqui eu já vou deixar a correção da atividade anterior, atividade que ficou para você fazer aí no seu caderno. Então, faça a correção com bastante atenção. Tá? Cuidado aqui, olha, as representações. E aqui finalizando, tá? Você precisava representar a decomposição dos numerais. Então, também observe, porque às vezes essa quantidade de zeros, né, o sinal de mais, pode confundir e aí vocês acabarem deixando, né, com alguma coisa precisando aí modificar. Então, presta bastante atenção, faça a sua correção com bastante capricho. Já retornamos com a próxima aula. Bem, gente, antes de passarmos para a nossa aula de ciências, ainda temos essa correção aí no seu caderno, né? Faça também com bastante atenção, tá? Todas essas correções. Aqui também era decomposição, né? Era para você decompor esses números, escrever por extenso. Cuidado aí, né? Às vezes a gente tem dúvida na escrita de algumas palavras, né? 800, 600, 900. Então, faça com bastante atenção essa correção.